Prezados e prezadas, alunos e alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de História, onde o nosso tema de hoje é a Primeira República e as transformações na vida urbana. O meu nome é professor Cláudio Nascimento. O período da história republicana do Brasil que ocorre no período entre 1889, com a proclamação da República, e 1930. O envolto na República Oligárquica, foi marcado por quê? Foi marcado por tentativas de reurbanização modernizadora de algumas cidades, né? Então, o caso mais notório foi a reurbanização do Rio de Janeiro, ocorrida na última década do século XIX e nas primeiras do século XX. Então vocês vão ter, no início do século XX, as cidades brasileiras passaram por um processo de modernização e urbanização. Como eu falei anteriormente, tal processo foi iniciado no Rio de Janeiro, até então capital da República. Sendo assim, o Rio de Janeiro era uma cidade ainda com feições coloniais. A população convivia com medo decorrente dos surtos de febre amarela, varíola, peste bubônica e tuberculose. Então vamos mudar a imagem do Rio de Janeiro. Tornar Rio de Janeiro uma cidade moderna, não é isso? Mudar na realidade o aspecto da capital federal que era o Rio de Janeiro. Então, tais características não agradavam o governo. Ou seja, cidade com aquela característica, com aquele perfil, a cidade que era a capital da República, não podia ter aqueles traços. Era necessário mudar a feição, né? Então vamos modernizar. Pois a capital do país não poderia ser vista como uma cidade atrasada. Ou seja, e assim como símbolo de modernidade. Então, de Rio de Janeiro não é uma cidade atrasada, não podia ser vista de forma alguma dessa ótica. Tem que ser vista como uma cidade modernizadora, uma cidade moderna. Então, nesse sentido, o prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, ele começa algumas reformas, né? Então, o prefeito Pereira Passos, apoiado pelo presidente Rodrigo Alves, promove uma reestruturação na cidade. Pereira Passos estabeleceu seus planos de reestruturação, dando início ao Bota Abaixo. Conforme a imagem que vocês estão vendo aí, o Bota Abaixo foi a demolição das casas que na realidade estavam nas principais avenidas. Então essas casas foram derrubadas para ampliar as avenidas. Então tornar o quê? Um aspecto do Rio de Janeiro, né? Um aspecto mais moderno, né? Então conforme aí vocês estão vendo na imagem, né? Bota abaixo, né? A demolição dos prédios antigos, né? Dentro do Rio de Janeiro. Então as reformas espelhadas em Paris, né? Então Pereira Passos, então essa modernização tão esperada no Rio de Janeiro, ela vai ser inspirada em um modelo, né? De Paris, né? Então Pereira Passos se inspirou em Paris para realizar a reforma na cidade. Mas eu pergunto a vocês, prezado e prezada, aluno e aluna, mas por que Paris?
Por que Paris? A resposta é simples. Paris era o símbolo da modernidade. O centro do mundo do século XX. Então, o centro do Rio de Janeiro deixa de ser espaço de moradia e vai se transformar em um lugar de negócio e lazer. Observe, negócios e lazer. Eu não quero mais moradia, eu quero negócios e lazer. Esta era a principal filosofia de Pereira Passos. Então, sobre os escombros dos casarões derrubados, grandes avenidas foram construídas. Em uma tentativa de assemelhar a cidade do Rio de Janeiro à capital francesa. Então, bota abaixo. Bota os casarões abaixo. E vamos construir o quê? Avenidas. E vamos se assemelhar a Paris. Na década de 1870, Paris passou por uma reformulação urbana. Saibam. Com a criação de grandes boulevards, praças e jardins, sob a liderança, do prefeito da cidade. Então aí vocês têm a grande Avenida Rio Branco. Como ficou a Avenida Rio Branco? Então a imagem da Avenida Rio Branco no Rio de Janeiro, após a demolição, dos casarões. E a população pobre? Como ficou a população pobre? Então vamos demolir, vamos desocupar as casas, vamos na realidade implementar o projeto de modernização na cidade maravilhosa. Temos que mudar a cara da capital federal, temos que mudar a cara do Rio de Janeiro. Então chega de pobreza, chega de epidemias, chega de casarões antigos. Então vamos construir agora avenidas. Sim, mas eu quero saber de vocês aonde colocar a população. A população pobre foi para onde? A grande pergunta. Então, as reformas foram implantadas no Rio de Janeiro, de forma desordenada. Pois não havia um plano. Não havia um plano de habitação para aqueles que moravam no centro da cidade. Sendo simplesmente o quê? Despejados de suas casas. Então, aquelas pessoas que moravam no centro foram despejadas porque não havia um projeto para abrigar essas pessoas. Então, essas medidas foram adotadas pelos governantes. Acarretou o quê? Milhares de pessoas desabrigadas, que, sem alternativas, se dirigiram para onde? Para os morros e subúrbios. Então, sai do centro e vai para onde? Para as periferias. Sai do centro e vai formar agora grandes ocupações aonde? Nos morros e subúrbios. Porque o governo precisava, na realidade, do centro, capital, para modernizar, para transformar. E sem projeto, sem plano habitacional, essas pessoas foram despejadas de suas residências e foram agora morar em morros e no subúrbio. Então, no Rio de Janeiro, tal iniciativa coube a quê? Ao engenheiro Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro, entre 1902 e 1906, Com plenos poderes dados pelo presidente Rodrigo Alves, Passos promoveu profunda reformulação urbana, cujos principais exemplos foram a construção da Avenida Central, a reforma do Porto e a iluminação pública. Então, construíram no Rio de Janeiro luxuosos palacetes, praças e jardins no lugar de 600 edificações. 600 famílias foram despejadas, dando lugar agora a luxuosos palacetes, praças e jardins.
Então, dentro desse clima de insatisfação, né, a sociedade carioca insatisfeita por essa prática de Pereira Passos, né, ou seja, de despejar os residentes, né, para modernizar a cidade, fez eclodir nesse cenário uma revolta. Mas que revolta é essa? A revolta da vacina. Conforme vocês observam na ilustração, a revolta da vacina foi uma revolta de construção, de satisfação do povo, isso, que não queria tomar a vacina, isso. Mas que vacina é essa? Que vacina era essa? Que vacina é essa? Ah, professor, era vacina contra a varíola. Exatamente. Então a revolta foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Então esse descontentamento, né, fez com que a sociedade se revoltasse. E não vamos, na realidade, tomar a vacina, porque isso aí feria o quê? Os padrões dos valores da época. Tendo em vista que, por meio do autoritarismo, o governo tentou implementar políticas públicas de vacinação que ia em desacordo ao quê? Aos padrões culturais da época. No governo do presidente Rodrigo Alves, no período de 1902 a 1906, o Rio de Janeiro, a capital da República, já era uma cidade com graves problemas urbanos e sociais. Ou seja, Rio de Janeiro, embora fosse a capital, mas a pobreza era grande dentro do Rio de Janeiro. Desemprego, lixo amontoado nas ruas, muitos ratos e mosquitos transmissores de doenças. Milhares de pessoas morriam em consequência de epidemias como febre amarela, peste bubônica e varíola. Então, o Rio de Janeiro, embora fosse a capital nacional, então era uma cidade com vários problemas, inclusive de saúde pública. Então, o Rio de Janeiro tinha problemas gravíssimos que teria que ser solucionado. Então, o governo, na realidade, queria adotar medidas para tentar solucionar todos esses problemas. Então, o governo federal, ele concentrava quase todas as suas atenções e os seus recursos para a reforma da capital. Com isso, parecia ignorar o resto do país. Então, todos os esforços eram concentrados para onde? Para o Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro era a capital. E o restante do país, como é que ficava? Então, para combater os problemas ambientais e as epidemias, primeiro ponto, Pereira Passos teria que desenvolver uma política voltada para o combate aos problemas ambientais. Era necessário combater o mosquito e o rato. Por que combater o mosquito e o rato? Porque, na realidade, eram os principais transmissores de doenças. Então, por isso, o intuito central da campanha era precisamente acabar com os focos da doença e lixo acumulado da cidade. Então, o prefeito buscava a prefeitura, né? Então, acabar com o lixo, o problema do lixo. Porque acabando com o problema do lixo, acabaria com o problema de ratos, né?
Então, primeiro, o governo anunciou que pagaria a população por cada rato que fosse entregue às autoridades. Brincadeira, né? Então, pagar por ratos. Então, o resultado foi o surgimento de criadores desses roedores, a fim de conseguir uma renda extra. Então, uma política que o governo queria, na realidade, tinha como finalidade reduzir a proliferação de ratos, aumentou. Porque pessoas se aproveitaram disso e foram criar ratos para ter uma fonte de renda extra. Então, como é que eu vou reduzir a infestação de ratos se eu tenho uma política que motiva as pessoas a criarem ratos, porque eu estou pagando por ratos? Mas o intuito não era esse, o intuito era acabar com os ratos roedores, né? Então aí vocês têm uma charge muito interessante do Jornal do Brasil, né? A autenticidade dos ratos, né? Então, charge do Jornal do Brasil, 11 de agosto de 1904, criticando aqueles que se aproveitaram para criar ratos apenas para receber indenizações. Então, essa é uma charge, né? A autenticidade dos ratos. Entretanto, no combate às epidemias, era fundamental que o governo desenvolvesse o apoio de sanitaristas, né? Então, no entanto, combater as epidemias era um dos principais objetivos do governo federal, que contou com a ação enérgica do médico sanitarista Oswaldo Cruz, diretor da Saúde Pública, convencendo que o presidente ia decretar a lei da vacinação obrigatória contra a varíola. Aí veja, lei de vacinação obrigatória contra a varíola. Então isso aí criou uma insatisfação enorme na população carioca. Contudo, a campanha de saneamento realizava-se com autoritarismo, onde as casas eram invadidas e vasculhadas. Não foi feito nenhum esclarecimento sobre a importância da vacina ou da higiene. Ou seja, o governo, na realidade, cometeu um erro tremendo. Ou seja, de forma autoritária, invadia as casas das pessoas, invadia a privacidade das pessoas, fazendo com que as mesmas fossem obrigadas a tomar a vacina. Numa sociedade, perceba, numa sociedade onde as pessoas se vestiam cobrindo todo o corpo. Então, numa sociedade que as pessoas, na realidade, preservam alguns valores, mostrar os seus braços para tomar vacina foi visto como algo imoral. Sendo assim, a população, entretanto, não foi devidamente esclarecida a necessidade da vacina. Então, diversos setores da sociedade reagiram à vacina obrigatória. Uns diziam que era a falta de vergonha obrigar as mulheres a se vacinar, pois pensavam que a vacina só era aplicada nas partes íntimas do corpo. Reações contrárias à aplicação obrigatória da vacina foram tantas que uma grande revolta popular explodiu pelas ruas, né, do Rio de Janeiro no período de 12 a 15 de novembro de 1904. A grande revolta da vacina. Então, esse descontentamento, esta insatisfação, né, da sociedade, né, motivou as mesmas a se manifestarem contra a aplicação desta vacina, que era um antídoto contra a varíola. Então, os políticos e militares de oposição quiseram aproveitar a revolta popular contra a vacina para derrubar Rodrigues Alves da presidência da República. Mas não conseguiram. Por que não conseguiram? O governo dominou a revolta, usando tropas do Corpo de Bombeiros
e da cavalaria. Então, centenas de participantes do conflito e dos tumultos foram presos e deportados para o Acre. Então, como vocês puderam observar, isso nas minhas colocações, então a revolta da vacina foi um descontentamento da população carioca, é isso, contra as atitudes do governo, contra as políticas públicas da época, é isso, e contra a política de modernização do governo, é isso. Além dos tabus que eram tidos dentro da sociedade. Então, a sociedade se revoltou. Nós não vamos tomar vacina. Então, de forma autoritária, o governo tentou impor, criando a grande revolta da vacina. Diante de tantos problemas, né, que foram enfrentados na Primeira República, né, então nós vamos falar um pouco, né, falou de vacina, né, de revolta da vacina, de sociedade não queria, na realidade, fazer uso desse antídoto, que era uma vacina contra a varíola, devido a questões sociais decorrentes da época. Então agora nós vamos fazer semelhanças entre a gripe espanhola e o Covid-19, ou o coronavírus. Qual ou quais as semelhanças entre a gripe espanhola e o Covid-19? É uma boa pergunta, né? 100 anos depois, ressurge um novo problema internacional. Um problema de saúde pública. Novamente. Então, será que a sociedade está preparada? Será que o sistema de saúde a nível internacional está preparado para esta nova pandemia? Então, a pandemia do coronavírus guarda semelhanças com a gripe espanhola, também de alcance mundial, com impacto devastador. Ou seja, a gripe espanhola ela infectou cerca de 500 milhões de pessoas, o equivalente a 1/3 da população mundial na época, e matou entre 25 milhões e 50 milhões, e em geral com 20 a 40 anos, de 1918 a 1920. Então, o número de casos confirmados do Covid-19 no mundo superou a marca de 1 milhão. Neste 2 de abril, né, de 2020. Então, o total de mortos pelo novo coronavírus, né, segundo o estudo, passa de 50 mil. Então, observe, já são mais de 1 milhão de pessoas vitimadas com o coronavírus a nível internacional, sendo 50 mil mortes. No Brasil, nós temos 432 mortes e 10.278 casos até a data presente, casos confirmados, né? Segundo o Ministério da Saúde. Então, como vocês percebem, é uma pandemia de grande preocupação internacional, porque assim como a gripe espanhola, o Covid-19 está preocupando, porque nós não queremos chegar à marca de 50 milhões de pessoas mortas no mundo. Embora em outro contexto histórico, vejamos, devemos lembrar que o contexto histórico é diferente. Não tínhamos a estrutura de saúde pública que temos hoje. Não havia equipamentos de proteção para quem atendia os doentes. As pessoas morriam em geral em suas próprias casas. E nem se conhecia
e não se conhecia ainda o material genético do vírus. A epidemia de gripe também gerou desorganização econômica e social, já que os postos, o transporte e outros serviços públicos pararam de funcionar. Então voltamos novamente ao fato histórico. Então, no início do século XX, né? Então, com a pandemia da gripe espanhola, então se teve, na realidade, um impacto, né, econômico e social, porque foram 50 milhões de mortos a nível internacional. E hoje a situação não é diferente, porque nós tivemos que fechar aeroportos, nós tivemos que fechar comércio para tentar impedir o avanço da doença. Em todo o mundo, o discurso da autoridade e das autoridades do governo sobre o controle da epidemia conflitava com a imensa dificuldade das equipes, né, dos serviços de saúde em atender as pessoas. Observe, em todo o mundo havia, na realidade, uma divergência entre os médicos profissionais de saúde e as autoridades. Segundo a historiadora Anne Torre, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, os médicos acreditavam que o isolamento social não era relevante. E hoje nós verificamos que o isolamento social é de grande relevância para impedir o avanço da doença. Segundo ela, há uma diferença entre as duas pandemias, né? É que em 1919, os médicos diziam que era ineficaz decretar quarentena e fechar as fronteiras, porque era impossível deter o avanço da doença. Então hoje nós já temos outro pensamento. Hoje nós já defendemos algo oposto a isso. Hoje nós defendemos a quarentena, o isolamento social, o fechamento das fronteiras, para evitar, na realidade, o avanço da doença. Em 1919, não. Os médicos não pensavam dessa forma. Então, na realidade, isso é uma pesquisa sobre a gripe espanhola, a capital mineira. Torres verificou que as autoridades tomavam medidas preventivas para não serem criticados publicamente e para a população se acalmar. Então, na pandemia do coronavírus, as autoridades de saúde defendem o isolamento social. Então, as autoridades de saúde defendem a necessidade da população buscar o isolamento social, ficar em quarentena, para que não haja um aumento simplesmente dos casos, porque a nossa estrutura de serviço público, ela não suporta uma grande demanda. Cabe destacar que a gripe espanhola, assim como o Covid-19 ou coronavírus, expôs ou está expondo os limites que levou a uma valorização do sistema público de saúde, indispensável para enfrentar uma epidemia, e dos profissionais da área médica. Porque sem esse sistema de saúde público, seria difícil enfrentar uma epidemia ou uma pandemia como esta ou como a gripe espanhola. A situação se repete. Não há leitos suficientes. Notificação precisa e acolhimento possível para todos. Mas somente o Sistema Único de Saúde será capaz desse enfrentamento, embora não tenha recebido investimento necessário nos últimos anos
porque só ele possui tecnologia e histórico de enfrentamento de doenças e epidemias. Assim fala o historiador André Mota, da Faculdade de Medicina da USP. Então, o SUS precisará ser rapidamente revitalizado e entendido como suporte central para quaisquer medidas de controle. Então, ficamos por aqui, prezados e prezadas alunos e aluna. Então, espero que vocês aproveitem todo esse conhecimento que nós abordamos nessa aula, que envolveu o quê? A Primeira República, a revolta da vacina e o enfrentamento do coronavírus, da Covid-19. Então, nessa aula, nós debatemos isso, o projeto modernizador de urbanização e desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro, sobre a gestão do prefeito Pereira Passos. Discutimos a revolta da vacina, principal movimento social desse período. Falamos sobre a gripe espanhola e fizemos uma comparação dessa epidemia com a Covid-19. Então, espero que vocês absorvam todo esse conhecimento, vocês façam uso e prática desse conhecimento e saibam que a melhor arma para vencer o coronavírus é o isolamento social. Muito obrigado a todos e a todas.